Então, eu inicio agradecendo essa apresentação, a organização, né, do Congresso pelo convite, né, para estar aqui presente com vocês, e no nome de Giovanni Seabra, que foi o meu interlocutor com essa organização, né, e aqui esse agradecimento tem a ver com o seguinte: esse exercício aqui para elaborar essa apresentação me permitiu retomar uma série de pesquisas que eu realizo do meu mestrado até 2010, né, sobre segurança alimentar, que foram publicadas fundamentalmente num artigo da revista Segurança Alimentar e Nutricional da Unicamp, né? Então, esse trabalho eu fiz com a Natália Gebrim Dória, que foi minha orientada no programa de Ecologia Aplicada, e ela defendeu dissertação sobre o tema, né, dissecando bastante essas questões, inclusive tratando, né, do papel da agricultura e da alimentação em termos de determinantes sociais de saúde, né? Aí fazendo uma ponte com aquilo que foi discutido agora há pouco. Bom, minha intenção é apresentar interpretações sobre a evolução aí desse debate em torno da segurança alimentar e nutricional no Brasil. Eu utilizei o modelo, não é, de apresentação proposto aqui para o Congresso. Portanto, assim, o objetivo da apresentação consiste em abordar essa evolução do debate sobre segurança alimentar, considerando as especificidades do processo no Brasil, em particular no que se refere ao lugar da noção de soberania alimentar nesse debate, não é? A sequência aqui da minha exposição, eu vou, num primeiro momento, apresentar nascimento e controvérsia em torno da noção de segurança alimentar, para depois focalizar as particularidades do debate brasileiro. Em seguida, no final, eu vou evidenciar a incorporação da noção de soberania alimentar em legislação e programas destinados à promoção de segurança alimentar nacional, destacando também o quadro atual de desmonte de políticas visando assegurar o direito humano à alimentação saudável, a alimentação e nutrição saudável. Bom, eu vou utilizar muitas imagens aqui para a minha apresentação, iniciando, então, com essa ideia de que há uma polissemia, né, muito significados em torno da noção de segurança alimentar, que nasce, não é, no período, na primeira metade do século passado, não é, no momento das grandes guerras. Não é? A segurança alimentar é concebida aí com sentidos de defesa do país. Não é? A disponibilidade de alimento é considerada como essencial no caso de conflitos armados. Depois, em 1945, com o nascimento da ONU, se desenvolve, se difunde, né, muito a essa noção de segurança alimentar, ao mesmo tempo com sentido produtivista e protecionista. A ideia era assegurar oferta alimentar abundante com apoio à intensificação da produção agrícola nacional. Os propósitos da chamada Revolução Verde reforçam essa orientação. Então, se trata de um referencial modernizador orientando a adaptação do setor agrícola, né, para alcance da segurança alimentar, a partir de um diagnóstico segundo o qual a agricultura estaria às margens das mudanças econômicas, né, e sua modernização seria a solução para permitir integrar as unidades de produção agrícola no mundo industrial capitalista. Mesmo que essa escolha não é, representasse êxito rural, as políticas de modernização são vistas como imprescindíveis, exigindo aumento do tamanho dos estabelecimentos agropecuários. Essa perspectiva é muito bem representada pelo caso da Comunidade Econômica Europeia. A PAC, né, que é a Política Agrícola Comum, ainda constitui o pilar central da estruturação do projeto de integração econômica. A ação pública da PAC visou segurança alimentar, né, tendo como objetivo promover o abastecimento do mercado de alimentos, né, com considerável sustentação da produção agrícola e com a administração de estoques públicos. O acesso do alimento não foi propriamente abarcado por essa concepção de segurança alimentar, pois outras políticas de bem-estar implantadas na época garantiam o mínimo necessário para poder se alimentar.
Aliás, graças a esse grande crescimento econômico, né, os agricultores que se dirigiam para a cidade por conta do êxodo rural, em função da modernização da agricultura, encontravam rapidamente oportunidades de trabalho. Então, foi a modernização agrícola acelerada que permitiu assegurar a oferta abundante e barata de alimentos, graças a essa agricultura familiar, né, que se transformou decisivamente para se tornar muito produtiva. O forte apoio público da modernização, né, e a preferência por alimentos europeus foram essenciais para o êxito, né, dessa perspectiva de segurança alimentar, fundada sobre um produtivismo protecionista. Gradualmente, o foco do aumento considerável da produção se deslocou, né, para outras preocupações, a qualidade sanitária duvidosa dos alimentos, a degradação socioambientais em razão desse produtivismo. De toda forma, essas marcas produtivistas, né, impregnam de maneira profunda as abordagens de segurança alimentar. Então, na Cúpula Mundial da Alimentação, realizada em Roma em 96, muitos documentos aí deixam margem para a interpretação segundo a qual a segurança alimentar se alcança com produção abundante de alimentos muito baratos, e que deveriam ser, o que deveria ser estimulado pela intensificação do comércio internacional agroalimentar. Então, em nome da segurança alimentar, se defende uma perspectiva muito liberal e produtivista. Mas, em oposição a essa perspectiva, a Via Campesina lança, nesse mesmo momento, uma proposta de soberania alimentar. Então, na sua concepção, o problema de abastecimento alimentar e combate à fome seria melhor respondido, né, com apoio à agricultura camponesa, que poderia mobilizar de forma sustentável os recursos naturais disponíveis, a gerar emprego e renda graças a uma atividade agrícola diversificada, adaptada aos ecossistemas e coerentes com os hábitos alimentares da população locais, promovendo, inclusive, aí, a autonomia produtiva aos povos e nações. Então, essa concepção da Via Campesina aborda os problemas agroambientais com muita sintonia com aquelas ideias que estão nascendo no debate sobre o desenvolvimento sustentável. Na Conferência Mundial do Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio, a Conferência do Rio de Janeiro, em 92, emerge a noção de multifuncionalidade da agricultura, que é muito fecunda aí para pensar nos diferentes papéis que a agricultura pode desempenhar, deve desempenhar. Sob a ótica da multifuncionalidade da agricultura, a contribuição da atividade agropecuária, né, para a sociedade engloba aspectos ambientais, de segurança alimentar, de acesso à alimentação, de oferta de alimentos saudáveis, de ocupação equilibrada do território. Então, vejam, a concepção de soberania alimentar se nutre, né, dessas perspectivas associadas ao debate sobre sustentabilidade, então caracterizada aí também com essa ideia de múltiplas funções da agricultura. O Fórum Mundial, né, de Soberania Alimentar no Mali definiu mais precisamente essas linhas centrais da proposta de soberania alimentar, né, dando ênfase para a ideia de que é direito dos povos a ter acesso, né, a decidir a forma como ter o seu próprio sistema alimentar produtivo. Então, essas imagens aqui dizem respeito a isso que eu estou apresentando, não é? A Via Campesina aqui, e agora eu vou para o caso brasileiro, chegando na segunda parte da minha apresentação. Quanto à segurança alimentar no Brasil, não é? O debate sobre o tema se remete frequentemente à obra de José de Castro. Eu apresento a imagem do livro dele, Geografia da Fome. O autor insiste, né, no que o problema da fome é de ordem sociopolítica e não de ordem fisiológica. José de Castro teve seus direitos políticos cassados, né, pela ditadura militar em 64 e faleceu em 74 em Paris, no exílio. Suas contribuições à agenda política de combate à fome são inúmeras, né, e muito além de seus livros, atuando, criando, né, diversos órgãos públicos de alimentação e nutrição.
O tema de segurança alimentar, né, com essa introdução, a partir da obra do José de Castro, aparece no Brasil aí nos anos 70 e 80, em particular na Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, realizada em 86. Mas, nesse período, não há efetivação de políticas em nome de segurança alimentar. No governo Fernando Henrique Cardoso, há um notável enfraquecimento da ação pública no âmbito alimentar. Mas, por outro lado, não é, a oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso, na época, ao presidente Collor de Mello, reunida no governo paralelo, conhecido como a posição aí, conhecida como governo paralelo, produz um documento de muita repercussão, a Política Nacional de Segurança Alimentar. Com a ascensão de Itamar Franco, né, com a destituição do Collor, uma série de ideias dessa Política Nacional de Segurança Alimentar é aplicada, né? E no mesmo momento aí o movimento pela ética na política, né, que encabeçou as manifestações pelo impeachment do Collor, converteu-se em ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, né, que teve um papel importante nesse debate também. No governo Itamar Franco é criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. E essa Constituição, né, do CONSEA inaugura uma perspectiva bastante democrática, né, de fortalecer a participação de atores da sociedade civil no processo de discussão e tomar decisão nesse âmbito de questões agroalimentares. A ação da cidadania que eu mencionei agora mesmo, né, tem uma importância também muito grande, né, nesse debate. Né? Ela está espalhada por todo o país, né, e participou intensamente os membros da Ação da Cidadania da Conferência Nacional de Segurança Alimentar em 94. E o que permite pensar nessa vinculação do debate sobre segurança alimentar no Brasil com a perspectiva de uma democratização substancial da sociedade brasileira. Né? Muito bem. Os temas, né, da Conferência Nacional de Segurança Alimentar, essa primeira conferência, né, mostram bem essa perspectiva de democratização, da segurança alimentar se tornar um núcleo, né, em torno do qual diferentes direitos sociais deveriam ser assegurados. Bom, eu vou destacar também aqui, né, que essa primeira experiência do CONSEA, vou mudar de slide agora, teve vida curta. Não é? Logo em 95, esse conselho é extinto, não é? E dando lugar ao Conselho do Comunidade Solidária. Né? O Comunidade Solidária é um programa que representou uma perspectiva distinta, né? Neoliberal, de tratamento dos problemas sociais. Nessas circunstâncias aí, e como resultado da mobilização da sociedade civil para a preparação e participação do Brasil na Cúpula Mundial da Alimentação de 96, nasce o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, que mais tarde vai incluir o termo soberania. Com a desativação do CONSEA, esse fórum, então, cumpre papel muito importante para manter viva a articulação da sociedade civil em torno do tema da segurança alimentar e do direito humano à alimentação adequada. E vai ter um papel também muito importante na reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar em 2003, que é o próximo, que me permite agora entrar na última parte aqui do que eu quero tratar com vocês. Então, a reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e a integração do sentido de soberania na orientação de segurança alimentar e nutricional. Então, em 2003, há o lançamento da iniciativa governamental
Fome Zero, visando garantir segurança alimentar e nutricional com combate à pobreza, o que representou um novo patamar, né, na trajetória da noção de segurança alimentar. De fato, ocorrem importantes mudanças nos marcos institucionais e legais, com a instalação em 2003, ou reinstalação em 2003, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEG. Ele é órgão, né, de assessoramento da Presidência da República e está vinculado à criação do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome. As circunstâncias políticas eram favoráveis e foram reforçadas pela mobilização, que eu mencionei anteriormente, né, do Fórum Brasileiro de Segurança e Soberania Alimentar. O Conselho representa, né, um importante significado de democratização e de participação social na tomada de decisão no campo agroalimentar. Efetivamente, as mudanças que estão ocorrendo nesse período aí promoveram melhora nos índices de segurança alimentar, permitindo ao Brasil sair do mapa da fome, né? Essa imagem que eu coloco aqui. O ONU publica mapa fome no Brasil e, pela primeira vez na história, o Brasil não está mais lá, não é? O índice de segurança alimentar e nutricional grave passou de 6,9% da população em 2004 para 3,2% em 2013, segundo a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, em 2014. Na insegurança alimentar grave, a redução severa do consumo de alimentos entre adultos e crianças, rompendo desse modo os padrões alimentares, resultando em carência alimentar entre todos os moradores do domicílio, o que é equiparado a uma situação de fome. Muito bem, vamos para outros slides aqui. Com essa nova configuração institucional, iniciativas aí no âmbito das compras públicas permitem evidenciar uma fundamentação ancorada em referencial de soberania alimentar. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, constitui uma ação inovadora e pioneira que promove a abertura de mercado institucional para produtos da agricultura familiar através da compra pública, dispensando o processo licitatório, né, que é substituído pelas chamadas públicas. Assim, ocorre uma significativa simplificação, né, do processo de aquisição pública de alimentos, o que era uma barreira importante para a participação da agricultura familiar nesses mercados. Por outro lado, o PAA também prescreve aí um aumento de 30% dos preços para alimentos orgânicos ou agroecológicos. Ou seja, essas características aí do programa tem como objetivo distribuir gêneros alimentícios para pessoas em situação de insegurança alimentar, ao mesmo tempo que promove o fortalecimento da agricultura familiar. Esse modelo do PA é acompanhado mais tarde aí pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, aprovação da Lei de 11.947 de 2009, né? Torna obrigatória a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação às entidades executoras desse programa de alimentação escolar para a aquisição de produtos da agricultura familiar. Portanto, a concepção desses dispositivos, o PAA e o PNAE, é claramente orientada, então, por um referencial sustentável, emergente de políticas públicas para o campo agroalimentar, que é bem representado pela essa noção de soberania alimentar. Muito bem, então, essa trajetória do debate sobre a segurança alimentar no Brasil reflete sua associação, né, com a defesa da democracia, com o fortalecimento da agricultura familiar, da agroecologia, e também com preocupação com o direito à alimentação e nutrição adequadas e saudáveis. Mas nesse mesmo período há, entre 2003 e 2015, avanço da agenda favorável à expansão do agronegócio e das transnacionais na alimentação.
Bom, esta contradição quanto ao modelo de desenvolvimento rural promovido pelo Estado brasileiro se refletiu na estruturação de dois ministérios paralelos, né, para tratar de questões agroalimentares. Né? De um lado, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, extinto em 2006, que era responsável pelas políticas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e promoção de reforma agrária, e, do outro lado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, atendendo interesses do agronegócio exportador e da agricultura patronal em larga escala. De toda forma, né? Agora eu vou para esse outro slide, né? O referencial da soberania alimentar sustentou, em grande medida, a concepção da Lei Orgânica de Segurança Alimentar, a LOSAN, né, que estabelece o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com vista a assegurar o direito humano à alimentação adequada. Particularmente, seu artigo 5º menciona que a consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e consumo de alimentos. Então, a homologação da LOSAN e a criação do CISAM são efetivamente resultados da participação em torno do tema, especialmente na segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que ocorreu em 2004. Essa conferência lança tais propostas como prioritárias e são aprovadas na plenária final, em sua plenária final. Ainda mais, nessa segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, se reafirma a ótica de que a segurança alimentar deve ter como objetivo estratégico e permanente sua associação com a soberania alimentar. Da mesma forma, é considerado urgente a inclusão da alimentação enquanto direito social reconhecido na Constituição Federal, o que se concretiza em 2010 com a emenda constitucional número 64, que altera o artigo 6º da Constituição Federal para introduzir a alimentação como um direito social. Bom, com essas perspectivas, não é, a estrutura proposta do CISAM se funda em princípios de participação social, de intersetorialidade, descentralização. O sistema é entregado pelo CONSER, por suas conferências nos níveis federais, estaduais, nos níveis federal, estaduais e municipais, pela Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN, enfim, por órgãos, entidades e instituições privadas sem fins lucrativos voltados ao tema. Não por acaso, o conceito de segurança alimentar e nutricional adotado pelo Brasil, construído em ambiente favorável para o avanço dessa perspectiva democrática e soberana, não é? Em razão de grande participação social, torna-se internacionalmente reconhecido como uma noção inovadora no campo das políticas públicas afirmativas do direito humano à alimentação adequada. No entanto, vamos lá, as ameaças às políticas de segurança alimentar e nutricional, a última parte aí da minha apresentação. A partir de 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff, um novo período da trajetória da segurança alimentar e nutricional se inicia no Brasil, marcado pelo desmonte das políticas de segurança alimentar e nutricional e pelo cerceamento da participação social em sua construção. Com a posse de Michel Temer, uma série de medidas fragilizou a institucionalização dos programas de segurança alimentar e nutricional. Ocorre, então, assim, um enfraquecimento do programa de aquisição de alimentos, como mencionei, com uma drástica diminuição de seu orçamento, e, por outro lado, a extinção, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário significa o desaparecimento de um espaço estratégico na disputa das políticas de desenvolvimento rural de cunho agroalimentar, representando total hegemonia nesse âmbito aí dos grupos sociais identificados como representantes do agronegócio no âmbito do governo federal. Assim, são evidentes as ameaças à continuidade do apoio público à agricultura familiar e o crescimento dos bloqueios para perspectivas de soberania alimentar.
Os retrocessos são bem representados aí pela emenda constitucional no 95. A charge que eu escolhi aqui representa bem isso aí, não é? Essa emenda constitucional, conhecida como o teto dos gastos públicos, a emenda constitucional dos tetos dos gastos públicos, limita, né, o crescimento das despesas do governo brasileiro, especialmente na área de educação e saúde, não é, durante 20 anos. Trata-se de uma medida de caráter claramente neoliberal, que significa desengajamento do Estado diante dos objetivos de garantir direitos constitucionais conquistados pelos segmentos mais marginalizados da sociedade brasileira. A partir de 2019, vamos para o próximo slide. A partir de 2019, multiplicam-se as ameaças aí contra os direitos sociais e contra a democracia, com a posse do presidente Jair Bolsonaro. Já como ato inaugural, seu governo publica a medida provisória número 870, que extingue o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Apesar das tentativas de sua reativação pelo Congresso Nacional, um veto presidencial confirma a extinção com a justificativa de invasão de prerrogativas do Executivo pelo Legislativo. Trata-se de demonstração, essa extinção, né, desse órgão de participação, né, da sociedade civil na gestão pública, né, trata-se de demonstração nítida da aversão por instrumentos democráticos conquistados pela sociedade civil organizada no Brasil, contrariando as diretrizes da Constituição Federal. Dessa forma, a extinção do CONSEA representa a desestruturação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o bloqueio à participação social, significando degradação do tratamento do tema e sua marginalização na agenda pública, o que implica em grave ameaça ao direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Muito bem, então eu vou para as conclusões, eu acelerei bastante aqui para conseguir falar tudo que eu tinha previsto. Como conclusão, no Brasil, a construção da noção de segurança alimentar e nutricional, incorporando os propósitos do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas e da soberania alimentar, reflete a histórica e intensa participação das organizações populares da sociedade civil nesse debate. Apesar de concorrências acirradas, essas últimas, né, as organizações da sociedade civil, conseguiram imprimir um viés democrático, soberano e agroecológico nos significados predominantes de segurança alimentar e nutricional. Desse modo, o Brasil apresentou avanços significativos na concepção de políticas e implantação de dispositivos públicos fundados em referencial de soberania alimentar para alcance do direito humano à alimentação e nutrição adequada. Intensa participação marca esses processos, que, mesmo apresentando contradições, favoreceram o reconhecimento do fundamental papel alimentar da agricultura familiar e favorecendo também o intenso debate sobre uma alimentação saudável. O desmonte institucional em curso desde 2016 revela que os esforços realizados ao longo do período anterior não bastaram para assegurar a consolidação de ações consistentes em favor da segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação e nutrição adequada. Todavia, estados e municípios permanecem com forte atuação nesse âmbito, com muitos conselhos locais, contando com a participação da sociedade civil, engajados na construção de iniciativas públicas agroalimentares pertinentes. O Fórum Brasileiro de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional segue desempenhando papel essencial aí na mobilização pela pauta da segurança alimentar e nutricional, com clara orientação pela soberania, coordenando a articulação nacional em torno do tema. Portanto, essa base local e descentralizada oferece uma promissora perspectiva aí para a reconstrução no nível federal dos dispositivos com vistas a garantir o direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Muito bem, é o que eu desejo, não é? Que esse movimento
mais localizado, descentralizado, seja base para a reconstrução do que estava sendo realizado em termos de segurança com soberania alimentar. Aqui estão as principais referências que eu utilizei aqui na minha apresentação e eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado.